Em uma terra distante, viviam pessoas que buscavam a verdade e um propósito. No meio delas, chegou um homem chamado Joaquim. Ele era um simples carpinteiro, mas carregava um coração cheio de sonhos e esperanças. Desde pequeno, Joaquim sonhava em construir algo extraordinário. Cada madeira que tocava, cada ferramenta que usava, o fazia sentir que poderia fazer a diferença. Certa manhã, enquanto trabalhava, ele ouviu sussurros sobre um profeta que estava pregando. As pessoas falavam em milagres, cura e principalmente mudança. A curiosidade tomou conta de Joaquim, e ele decidiu ir até a multidão que se reunia. O sol brilhava forte, mas ele não sentiu o calor. Sua mente estava focada em conhecer aquele homem que parecia ter respostas para suas perguntas. Ao chegar ao local, Joaquim viu uma imensa multidão, pessoas de todas as idades, todas com sorrisos e esperanças nos olhos. No centro estava Jesus, o profeta que todos mencionavam. Se sua presença já era poderosa, sua voz ressoava com mais força ainda. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele disse. As palavras penetraram o coração de Joaquim. Era o que ele procurava: alívio, esperança e uma nova direção para a sua vida. Joaquim ficou ali, ouvindo cada palavra, cada ensinamento. Jesus falava sobre amor, perdão e fé. Ele contou histórias simples, mas profundas, histórias que falavam acerca da vida e da compaixão. Joaquim sentiu sua alma ser alimentada pelo discurso. Naquele momento ele decidiu que queria seguir aquele homem. Era mais do que uma ideia, era uma convicção. Ele queria fazer parte da mudança. Nos dias seguintes, Joaquim deixou de lado suas ferramentas temporariamente e começou a acompanhar Jesus e seus discípulos. Enquanto caminhava pelas cidades, viu o poder das palavras de Jesus. Ele tinha uma forma especial de tocar o coração das pessoas. Doentes foram curados, cônjuges se reconciliaram, e a tristeza de muitos se transformou em alegria. Cada milagre era uma nova lição, cada mudança um novo início. Certa vez, Jesus alimentou 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Joaquim observou tudo atentamente, pensando consigo mesmo: como isso é possível? Mas os olhos de todos estavam cheios de admiração e gratidão. Foi ali que Joaquim aprendeu a importância da generosidade e da partilha. Mesmo o que parecia pouco poderia se multiplicar. Com o tempo, ele começou a entender que a vida é sobre dar e não apenas receber. Em outra ocasião, Joaquim viu Jesus curar um cego. Ele não podia acreditar no que via. O homem que antes não podia enxergar ganhou a visão e começou a louvar a Deus. A alegria era contagiante e Joaquim percebeu que cada milagre carregava uma mensagem de esperança e fé. Ele refletiu sobre sua própria vida e as dificuldades que enfrentou como carpinteiro. Com Jesus, ele se sentia mais forte. As dúvidas começaram a se dissipar e a fé crescia mais a cada dia. Gradualmente, Joaquim passou a se sentir parte da missão de Jesus. Ele queria ajudar, fazer a diferença na vida das pessoas da sua comunidade. Uma vez, em uma pequena vila, encontraram uma mulher que havia sido acusada de adultério e estava prestes a ser apedrejada. A multidão se reuniu para fazer justiça, mas Jesus, com compaixão e sabedoria, falou: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Joaquim sentiu um arrepio. A culpa e o perdão se tornaram palavras muito relevantes. No lugar da condenação, Jesus ofereceu misericórdia. Ele ensinou que todos eram dignos de amor e perdão, independentemente de seus erros. Esses momentos moldaram Joaquim. Ele queria ser como Jesus, espalhando compaixão e compreensão. Certa noite, enquanto crescia a amizade entre ele e os discípulos, Joaquim traduziu suas experiências em um diário. Queria registrar as lições e histórias que estavam mudando sua vida.
No livro, ele escreveu sobre seus medos, dúvidas e a beleza da fé. A escrita se tornou uma forma de expressão e um refúgio. Até que um dia ouviu notícias sobre planos de autoridades para capturar Jesus. Pânico tomou conta de seu coração. Isso não pode acontecer, pensou. Ele se lembrou de tudo que aprendera com ele. Decidiu que não poderia ficar parado. Joaquim se uniu aos discípulos e decidiu agir. Eles começaram a espalhar a mensagem de Jesus com mais vigor. No entanto, os dias se tornaram difíceis. As autoridades finalmente prenderam Jesus. Quando Judas traiu o mestre, Joaquim ficou arrasado. Ele estava em um não acreditar. Como alguém pode fazer isso com tão grande amor ao próximo? As horas se transformaram em dias, levando a um julgamento doloroso. Joaquim não pôde acreditar que aquele homem que ele admirava tanto seria condenado. Ao seguir a multidão que levava Jesus para ser crucificado, o coração de Joaquim estava pesado. Ele desejava fazer algo para impedir aquela injustiça, mas o medo o impediu de agir. Sentiu que sua voz não seria ouvida. Foi um momento de impotência. Na hora da crucificação, Joaquim se escondeu na multidão. Sua dor era intensa. Ele queria gritar, lutar, mas sabia que não podia. Ele assistiu à cena terrível e, ao mesmo tempo, mágico. O amor e a misericórdia estavam prestes a se concretizar. A morte de Jesus não seria um fim, mas um novo começo. Após 3 dias de angústia, Joaquim e os discípulos receberam a notícia. Ele ressuscitou. A alegria que tomou conta de todos foi indescritível. Joaquim sentiu uma chama de esperança renascer dentro dele. A ressurreição não era apenas um milagre, era um sinal de que a luta valia a pena. Eles agora tinham um propósito maior. Joaquim começou a compartilhar a história de Jesus. Ele não era mais um carpinteiro comum, ele se tornara um mensageiro. Ele viajava pelas cidades, compartilhando o amor e a esperança que Jesus havia transmitido. As pessoas, ouvindo suas palavras, começaram a acreditar, a se tornar parte do legado. Joaquim começou a fazer parte da construção do reino de Deus na terra. As experiências que ele tinha vivido retornavam em sua mente enquanto recontava a vida de Jesus. Ele enfatizava a importância do amor ao próximo, do perdão e da fé. Suas pregações se tornaram cada vez mais impactantes. Nos corações das pessoas, a semente da esperança florescia. Com o passar do tempo, a comunidade em que ele vivia começou a crescer. Mais e mais pessoas se uniram ao grupo de seguidores. Joaquim se tornou um líder respeitado, não por sua força ou poder, mas pela sua palavra e ação. Sua vida transformada ressoava como um eco na mente de todos. As lições que Joaquim aprendeu com Jesus eram agora vividas através de cada ação sua. Ele decidiu que nunca se haveria um dia em que não permitiria que o amor prevalecesse. Ele não apenas falava sobre compaixão, mas a praticava. Um dia viu um homem ferido na estrada e, sem pensar 2 vezes, parou para ajudar. Era a essência de tudo que aprendia. A vida de Joaquim se tornou um testemunho vivo do que significa amar ao próximo. Ele se lembrou de todas as histórias que Jesus compartilhou e decidiu usar cada uma delas como um guia. Havia um poder nas palavras, e isso o motivou ainda mais. A jornada não era fácil. O caminho estava repleto de desafios. Em certos momentos, as dúvidas voltavam a surgir. Havia dias em que a solidão tentava tomar conta. Mas sempre que isso acontecia, ele olhava para o céu e se lembrava da ressurreição, e sua fé se renovava. Ele continuou enfrentando perseguições. Muitos se opuseram ao seu trabalho e às suas pregações, mas Joaquim sabia que não estava sozinho. Ele carregava consigo uma história poderosa, uma verdade imutável que vinha do coração de Deus. As dificuldades não o desanimaram, pelo contrário, apenas fortaleceram sua determinação. Uma vez, durante uma de suas pregações, Joaquim disse: "Cada um de nós tem uma história.
Nossas lutas nos moldam, mas é a fé que nos fortalece. As palavras ecoaram na mente de todos. As pessoas começaram a abrir seus corações e compartilhar suas próprias experiências. Joaquim percebeu que o poder do testemunho era transformador. Cada história contada trazia cura, união e esperança. Ele se tornou um facilitador de cura. Sua missão se expandiu e as pessoas começaram a se unir, formando uma grande família. Nessa família, todos se apoiavam. A ligação entre eles se tornou forte. Não importava os desafios enfrentados, eles viam um futuro brilhante. E Joaquim estava ali, guiando-os, ajudando-os a encontrar seu propósito. Ele lembrava a todos que a verdadeira força reside na fé. Os anos se passaram e Joaquim se tornou um pilar na comunidade. Ele, um simples carpinteiro, transformou-se em um líder espiritual, amado e admirado. E em seus últimos dias, ele olhou para trás e viu quanta coisa linda e incrível havia realizado. Joaquim sempre soube que não se tratava apenas de si mesmo, mas do legado que poderia deixar. Ele queria que as futuras gerações soubessem que a fé e o amor são as chaves para a transformação. Na hora em que chegou ao fim de sua jornada, ele viu pessoas unidas, sorrindo, ajudando umas às outras e vivendo em harmonia. E enquanto Joaquim fechava os olhos pela última vez, ele não sentiu medo. Em vez disso, sentiu paz. Sabia que havia cumprido sua missão. Ao lado de Deus, ele se sentiu realizado. Era uma nova era, um novo começo para todos aqueles que tinham ouvido sua história. A história de Joaquim tornou-se um testemunho de amor, coragem e fé. E com isso, ele continuou a viver em cada coração que tinha tocado.